Olá, mais uma vez estamos juntos aqui no YouTube para você conhecer um pouco mais sobre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ODS para você é um programa do Observatório Social do Brasil para fazer você conhecer melhor sobre esses objetivos, que são tão importantes para o nosso mundo e principalmente também para a nossa cidade. E é trazendo esses conteúdos muito relevantes que o Observatório ajuda você na sua cidade a ser mais colaborativo com todos esses objetivos sustentáveis que têm tanto a ver com o nosso dia a dia. Lembre-se do que nós falamos no primeiro episódio. A mudança que queremos ver no mundo começa com a gente, aqui na nossa cidade. Você já assistiu o nosso primeiro programa? Foi um panorama geral sobre os ODS. E aí eu gostaria de convidar você mais uma vez, veja e reveja, compartilhe, mostre para alguns amigos, familiares, sobre esse programa tão importante dos ODS para todas as pessoas do mundo, como eu estou falando para você. É para todas as pessoas do mundo, e nós aqui no Brasil, você aí na sua cidade, também precisa fazer parte. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é para todos nós. E cada pessoa precisa fazer a sua parte para buscarmos a nossa sustentabilidade. E eu gostaria de frisar mais uma vez que sustentabilidade significa o equilíbrio entre o suprimento das necessidades humanas e a preservação dos recursos naturais sem comprometer as próximas gerações. Então, vamos lá. Vamos para o nosso segundo programa. Diz aí para a gente o que você está achando dos nossos programas, coloque nos comentários do YouTube, fale também nas nossas redes sociais, o que você gosta desses objetivos, qual objetivo significa mais para você no seu dia a dia. E agora, nós vamos chamar o Maurício de Guilman. Maurício vai se apresentar para nós, ele é o nosso convidado deste dia, e ele vai falar um pouco mais sobre o ODS 1, 2 e uma palhinha sobre o ODS 10. Maurício, é com você agora. Bom dia, Kênia, bom dia, o Eduardo, que está nos dando apoio aí na logística. Bom dia, a Roni também, que me convidou para estar aqui. Meu nome, como a Kênia falou, é Maurício Degelman. Eu sou daqui de Curitiba, no capital do Paraná, e participo, né, desse movimento dos ODS e vou falar um pouquinho sobre isso, né? A trajetória é antiga, faz 40 anos já que a gente vem militando, né, nas causas sociais, já na tenra idade a gente já participava da política estudantil, depois de sindicatos e da política também partidária, acompanhando aí os processos, e daí a gente aprende o que é tudo isso e começa a participar dos movimentos sociais também. E nesses tantos movimentos sociais, os principais aí que eu acompanho é a economia solidária, o desenvolvimento local sustentável, muito antes até dos ODS, a gente já pratica isso, dentro disso tudo a questão ambiental, segurança alimentar e nutricional, desde o começo ali da criação dos primeiros conselhos de segurança alimentar, lá no governo Itamar, em 94, então a gente vem acompanhando todo esse processo aí. E então essa trajetória nos habilita a falar um pouquinho, né, sobre essas duas questões tão importantes que a gente tem que debater, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né? E claro, na trajetória da gente, a gente vem estudando sempre também, e isso nos traz um pouquinho de informação, de conhecimento, a gente vai tentar transmitir um pouco aqui para vocês. Parabéns também ao Observatório pela iniciativa desse ano estar trabalhando os ODS, né? Vamos estar juntos aí esse ano, né? Fazendo essa trajetória. Contem com a gente com o que for necessário. Bom, vou começar pelo final e daí a gente vai voltando, porque eu acho que é muito mais interessante até, né? Depois de tantas vezes a gente conta a história e fala. Então, como a Kênia falou, assistam o número 1 lá com a Camille, ela dá um panorama, né, bem
bem interessante ali sobre a questão histórica também, um pouco, né? Claro que se você quiser saber mais, tem que se aprofundar, tem que pesquisar, e tem hoje, né, o nosso amigo Dr. Google aí, que nos traz muita informação, é fácil a gente encontrar informação sobre os ODS nas mídias aí. E daí me perguntaram, sim, no final, no meio, depois de ter falado, me perguntaram assim, Kênia, sim, Maurício, mas não é demais, não é muito ambicioso, quer dizer, até 2030 acabar com a fome? Aí eu me perguntei, tá, eu vou fazer o quê então? Eu vou até 2030 acabar só com a metade da fome, a outra metade eu deixo morrer, a outra metade eu deixo passar fome, sabe? Eu respondi assim, bem, com muita simplicidade e tal, a pessoa ficou assustada até na hora, levou um choque, né? Antes que me façam essa pergunta, a meta tem que ser ambiciosa, a meta não pode ser pouca. No momento em que a gente vive no planeta, a gente tem que ter metas audaciosas, a gente tem que ter metas que a gente possa cumprir, claro, não é para a gente viver uma frustração de não ter cumprido uma meta. Mas os ODS são isso, quer dizer, eu identifico o problema e eu proponho soluções para alcançar, né, as minhas soluções, eu proponho soluções para alcançar minhas metas, eu proponho soluções, eu proponho objetivos, né? Então, objetivos do desenvolvimento sustentável, mais ou menos isso. Ah, mas os caras se reuniram lá e fizeram os 17. É bom a gente lembrar, eu sou contador de formação, né? Minha primeira faculdade foi de ciências contábeis. Os ODS, gente, é mais ou menos um balanço, né? Os adultos, aí os jovens já sabem o que é um balanço de uma empresa, né? O balanço de uma empresa é uma foto num determinado momento, como é que está a situação da empresa. Quando a gente faz planejamento estratégico de organização, a gente fala muito em visão. Qual que é a visão da nossa organização? A visão é que em 2030, entenderam? Então a lógica é essa, os ODS é uma foto do futuro, numa perspectiva de visão de futuro. O que eu quero para mim, o que eu quero para o meu planeta em 2030. Então, eu proponho essa fotografia para 2030, traço esses objetivos e tem as metas, né? São subgrupos dentro dos objetivos, né? Então, são muitas metas intermináveis. Então, estou dando essa visão cartesiana, né? Essa visão matemática aí dos ODS, né? Para as pessoas entenderem que é fácil pesquisar. Tá? Eu não prefiro falar sobre essa parte cartesiana, mas é importante a gente falar sobre isso. Então, é muito fácil pesquisar, você clica na internet ODS, clica em cima do quadradinho lá do ODS 1, 2, 3, e eles vão gradativamente abrindo, vão aparecendo as metas, vão aparecendo a discussão das metas. Mas isso é resultado do quê? Isso é resultado de todas aquelas reuniões antigas, agora recentemente no Egito, estavam falando sobre o clima. Logo em seguida, saiu pouco na mídia, mas no Canadá estavam falando sobre a diversidade, a biodiversidade. Então, foi também mais uma semana inteira falando sobre biodiversidade, o meio ambiente e tal. Então, o resultado dessas ações que estão sendo, desses diálogos internacionais que estão acontecendo pelo mundo todo, então estão discutindo a questão de gênero, estão discutindo desenvolvimento da cidade, estavam discutindo em Davos também recentemente, agora, final de semana passado, agora estavam discutindo economia lá no fórum em Portugal. Então, os ODS, eles trazem meio que um resumo de todas essas discussões num quadrinho só. Então, quando as pessoas falam, é muita coisa para a gente entender. Não, é o contrário, é pouca coisa para a gente entender, porque ele já traz um resumo para a gente. Então, não desanimem quando vê lá 17 ODS, 169 metas, não desanimem. Vão clicando lá, que fica muito gostoso e muito fácil da gente perceber e entender, e também numa linguagem muito apropriada, muito simples, né? Não é uma linguagem economicista ou acadêmica. Muito tranquilo a gente navegar ali pelos ODS. E aí, como eu comecei falando, né? Sim, então o que eu vou fazer? Eu sou um pouco picante, tá, Kênia? Eu falo as coisas e paciência, né? Então, eu estou entrando na área que eu prefiro falar. Gente, erradicação da pobreza.
E daí vão me perguntar, como que vai fazer a erradicação da pobreza, Maurício? Erradicação da fome, mas como que eu vou fazer a erradicação da fome? Vamos aos dados. Bem simples. A gente não falou tanto nessa Revolução Verde, né? Então foi muito propagada, muito divulgada. Ah, Revolução Verde vai matar a fome do mundo. Tudo bem. Vamos falar em dados redondos, me perdoem aqui o perdão poético aqui, né, do momento, nós não vamos falar em dados absolutos e nem resolver o problema, mas quando a gente estava vindo ali na virada do ano 2000, na virada do milênio, a gente tinha 5 bilhões de habitantes, um pouco mais. E a gente tinha 1 bilhão de famintos, arredondando também. Gente, 20% da população, quer dizer, cada 5 pessoas, uma estava faminta naquele momento. E naquele momento não se falava em obesidade. Em momento algum, a gente estava começando a falar no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente começava a falar em obesidade, mas era muito pouco que se falava. E tínhamos 1 bilhão de famintos. Aí o que aconteceu? Passou 20 anos, a gente passou dos 7 bilhões aí de habitantes na Terra, né? Hoje nós temos 2 bilhões de obesos, e nós temos ainda aquele quase 1 bilhão ali de pessoas famintas. Então, o que aconteceu com a humanidade nesses 20 anos? Não estou aqui trazendo histórico de 400 anos, de 500 anos de descobrimento, não. Vamos falar só agora, da nossa geração, da nossa sociedade. Não é a herança maldita das sociedades passadas, não. Estamos falando da nossa sociedade. Hoje, gente, é público, notório. Ontem o André Lara Rezende estava falando lá no Roda Viva, né, o economista, ele está lá no banco, cara, um dos pais aí do Plano Real, ele estava falando sobre economia e tudo mais. Gente, hoje nós vivemos um momento único no planeta, para o bem e para o mal. Existem fundos, existem recursos intermináveis. Ah, mas o recurso está caro. Está caro aqui, a taxa de juros e tal. Mas no mundo, a taxa de juros está perto de zero. No Japão, eles investem R$100 para recuperar 98 no final e acham que está bom, porque não vão perder mais. Então, a gente consegue fundos. Então, nós temos recursos financeiros no planeta, né, precisando de investimento. Tecnologias, vamos falar de tecnologias, Kênia. Nós temos tecnologias no planeta também intermináveis, tecnologias de agricultura de precisão. Teve a feira agora aqui em Cascavel, né, esse final de semana. Gente, agricultura de precisão. O cara vai lá, planta aquele grãozinho e tal, e isso, claro, tem o clima e tudo bem, mas nós batemos recordes atrás de recordes de produção de alimentos. E o que está acontecendo no nosso planeta? Sem contar aqui no Brasil, que, me perdoe, é uma vergonha a gente ter gente aqui com fome no Brasil. Então, o que está acontecendo no planeta se a gente tem terras agricultáveis? A gente não precisa devastar mais para plantar. A gente tem tecnologias de precisão, a gente tem energia em abundância, a gente tem os recursos. Por que as pessoas continuam famintas? E eu vou dizer por quê. Porque é um negócio. A fome é um negócio. Nós vivemos tremendas mazelas sociais aí em volta da pobreza, da miséria e da fome. Não se tem interesse político de acabar com isso. Pelo contrário, né? É pela manutenção disso. A velha política mantém a miséria e mantém a fome. Porque se quisessem, os recursos estão aí, estão disponíveis, né? E a pessoa com fome, ela não raciocina, ela não pensa. A pessoa com fome, a pessoa na linha da miséria, ela fica extremamente vulnerável. E aí vem todas as outras coisas em cima disso. Aí vem as questões das, que a gente chama de favelas, né, das aglomerações aí irregulares, vem as questões aí de saneamento básico, vem uma infinidade de questões, né, que a gente acaba tendo um efeito colateral da miséria e da fome, né? E aí a gente acaba criando problemas, né? Como o lixo, por exemplo, quando o pessoal vir aqui falar sobre meio ambiente, o pessoal vai falar,
e tem a ver com a fome e a miséria também, mas quando o pessoal for falar especificamente, vamos falar de compostagem, vamos falar de lixo. Lixo não existe. O lixo existe a partir do momento que você cria ele, porque o papel não é lixo e o resíduo alimentar também não, mas quando você mistura, ele acaba virando praticamente um lixo, né? Então a gente acaba criando isso. Então é nesse momento que eu pontuo aqui que a gente tem conhecimento suficiente para fazer uma logística adequada que contemple os mais miseráveis, que contemple os mais pobres. Não é razoável que a humanidade continue mantendo milhares, centenas de milhares, 1 bilhão de pessoas na miséria absoluta, na pobreza absoluta. A gente não precisa, eu sempre falo, a gente não precisa atravessar oceanos para ver pobreza, para ver miséria. A gente encontra isso do lado da casa da gente, a gente às vezes não faz nada, mas eu tive a oportunidade, ao longo desse tempo todo, de visitar outros países e a gente vê misérias muito mais complexas, às vezes, até do que as nossas, né? Então, assim, a nossa cultura, a gente tem que romper alguns paradigmas aí, a gente tem que romper alguns dogmas aí da miséria e da pobreza, a gente tem que compreender tudo isso, não vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas não é dando uma bolsa, simplesmente, ela é necessária, mas não simplesmente, a gente tem que fazer reformas estruturais, a gente tem que fazer reformas mais complexas, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, a gente não basta dar uma bolsa, a gente tem que criar competências para as pessoas, não é ensinar a pescar, não é isso, sabe? É muito mais complexo do que isso, né? A gente tem que ter, vamos falar de ODS nas escolas, a gente tem que ter oportunidade para todo mundo, a gente tem que ter escola para todo mundo. Se a gente não tiver escola de base, onde a pessoa aprende a ler, escrever, terminar ali um ensino fundamental com um mínimo de qualidade, que a pessoa saiba refletir, que ela saiba pensar, que ela não vai ser enganada amanhã, que ela não vai cair num complexo de pobreza amanhã. Então, são essas questões que a humanidade vai ter que resolver. A humanidade vai ter que se debruçar sobre isso. E nós estamos num momento propício, nós estamos numa retomada aí nesse pós-pandemia, né? A pandemia deixou alguns legados aí, né? Para a gente acordar, essas coisas estão soltas por aí, e não tem como falar da miséria, da pobreza, da fome, sem falar das questões ambientais, né? O que é a Covid? A gente não tem mais barreiras ambientais. Então, essa devastação, a gente não tem mais fronteiras entre os países também. Então, isso tudo torna muita coisa boa, fica intrincado ali, a gente consegue aproveitar isso tudo, mas muita coisa ruim acontece também. Tá aí o exemplo, a pandemia, né? Quando falávamos também na virada do século, do milênio, sobre o bug do milênio, né? Não sei se os que têm aí mais de 30 vão lembrar disso, né? O bug do milênio vai estourar os computadores. A gente já falava naquela época, o bug do milênio pode ser outras coisas, um vírus, alguma coisa assim, que a sociedade está muito vulnerável, né? Então, se a gente vive nesses aglomerados humanos, desumanos, né? E a gente vive essa questão da fome, da miséria, isso acaba proliferando outros fatores mais complexos, né, da nossa sociedade, que acabam desencadeando problemas maiores e muito mais caros de se resolver depois, né? Então, o que eu posso dizer, assim, de forma aberta, né, é que a ganância de poucos, né, o resultado dela é essa miséria, essa pobreza de muitos, né? E aí não estou demonizando aqui o lucro ou o trabalho, o resultado do trabalho de algumas pessoas, mas o acúmulo. Então, a sociedade, a gente tem lá o ODS 12, né? Então, 11 e 12, a gente tem lá produção e consumo responsável, né? A gente tem outros ODS, né? Redução das desigualdades, né? Que o ODS 10, que casa muito com o ODS 1. Então, quando a gente fala de redução das desigualdades, produção consciente, é a gente trabalhar a questão do ambiente, né? Como você falou ali, a sustentabilidade, né? O conceito da sustentabilidade,
O acúmulo que a gente tem visto aí, quando você fala, a revista Forbes, os bilionários, não sei o quê, esse acúmulo, o que, que é? É um abuso em cima da natureza, é um abuso em cima das outras pessoas. Acúmulo não serve para nada, serve para uma pessoa comprar jatos supersônicos e achar muito bonito, mas quando a gente vai ver da onde veio esse acúmulo, é da exploração criminosa de diamantes, é da exploração criminosa da floresta, sabe? Ah, mas você está dizendo que o fulano fez isso? Diretamente, às vezes não, mas indiretamente sim. Né? Então, quando a gente consegue perceber que se a gente pegar aí as 100 pessoas mais ricas do planeta, a gente pegar só o excedente deles, só a metade do acúmulo deles, a gente resolveria o problema desse 1 bilhão de famintos. A gente resolveria o problema desses bilhões de pessoas aí que vivem com fome. E eles não deixariam de ser ricos, imagine. Né? Então, é essa concentração de renda, esse exagero no acúmulo que está causando, né, todo esse desequilíbrio nas condições sociais. Né? E a gente não está falando aqui de deixar as pessoas sem trabalhar, a gente não está falando aqui de deixar as pessoas no conforto absoluto, não. Se a gente pega a definição lá do ODS 1, o que você vai encontrar lá? No geral, né, que é o texto da ONU, o texto original, fala em $1,25. Gente, o que é $1,25 dia? Né, o dólar está R$ 5, 5 e pouco, né? Então dá 6 e pouquinho por dia. Quase 7. 13, 7, 21. Nós estamos falando de R$ 200 por mês. Então, são pessoas que vivem, é dessas pessoas que o ODS 1 está priorizando. Não é resolver nada, não. Priorizando. Quer dizer, se a gente até 2030, a gente, enquanto humanidade, não estou falando um governo, uma empresa, uma pessoa, se nós, enquanto humanidade, até 2030, a gente não conseguir resolver 1,25, então a gente tem que parar, a gente tem que se debruçar. E a gente vai ter que pensar complexamente o que aconteceu com a nossa humanidade, que a gente perdeu totalmente a humanidade. Né? Então, nós não podemos deixar. E esse 1,25, ele é muito complexo também. Uma pessoa que vive num determinado local, ela pode precisar de um pouco mais. Outras pessoas vivem sem recurso financeiro e vivem bem num determinado local. Existe ainda isso, né? Mas são variáveis fora da margem, né, que a gente trabalharia. Ah, mas o cara está ali com o celular sentado na calçada lá. Gente, aquele celular é usado que ele ganhou, não sei de onde, ele não tem acesso à internet, ele não sabe usar, às vezes é um analfabeto, às vezes, sabe? Então, assim, é muito complexo esse 1,25, é uma média que a gente traz aí da realidade de vários países. E a agenda, ela traz isso. Ela não é pronta. A agenda, ela é uma agenda viva, como eu falei lá no começo. Então, como teve um acordo agora lá no Egito sobre o clima, cada país tem que pegar aquele acordo e atualizar o seu ODS. Como teve o acordo de biodiversidade agora lá no Canadá, então a gente tem que atualizar o nosso ODS em termos gerais, mas também em termos locais. Tem algumas questões, por exemplo, que a gente já venceu aqui, que a gente não vai trabalhar, mas tem outras questões que a gente está longe de alcançar ainda. Então a gente pode ter, inclusive, metas mais ousadas, né? Uhum. Então, é Maurício, mais ou menos isso. Sim. Maurício, realmente acho que é o maior desafio, na verdade, dos ODS, são essas duas partes, né? A erradicação da pobreza e também acabar com a fome. E elas estão realmente intrinsecamente ligadas com todos os outros ODS. A gente sabe que os ODS eles estão ligados um ao outro, né? Mas eu lembro até quando a gente estava conversando, vendo, né, um pouquinho mais sobre os ODS, que esse era o objetivo principal, né, dos ODS, o primeiro objetivo, que foi realmente a questão da pobreza e da fome. E eu vou fazer um break agora aqui, porque nós vamos chamar, nós temos aí um vídeo do Dalmer Maffei. Ele vai falar um pouquinho sobre agricultura familiar, ok? Vamos lá? Aí me pediram para fazer, dentro dessa proposta, fazer algo, uma síntese de tudo que a gente
vem passando sobre modelos agrícolas. E a melhor resposta para tudo isso é: a agricultura nada mais é do que soberania alimentar. A agricultura é sobre soberania nutricional. A agricultura é sobre uso racional e conservação de água. É isso que a gente tem que entrar no foco sobre os processos de melhoria contínua em relação ao Pacto Brasil 2030. Hoje, eu convido o Observatório Social do Brasil, vou dar uma palavrinha para vocês a respeito da agricultura familiar. A Lei 11.326 de 2006, que institui a agricultura familiar, é uma lei muito importante para gerar aí emprego na zona rural e principalmente para combater o abandono que vinha acontecendo na área rural antes da lei. Mas para que a agricultura familiar possa sobressair, é importantíssimo que os prefeitos, secretários municipais de educação, de agricultura, de desenvolvimento social, tenham uma consciência e façam uma conscientização nos municípios, nas escolas, para que elas possam comprar da agricultura familiar. A lei prevê, dá segurança jurídica aos municípios para essa compra, mas é preciso de empenho desses entes políticos para que essa lei possa fazer aí crescer o desenvolvimento rural e principalmente a agricultura familiar. O Maurício colocou no início algo que me chamou muita atenção, Maurício, porque você falou ali dos dados, né, de 2000, do ano 2000, e aí depois, 20 anos depois, a gente vê que aumentou o número de obesos muito mais do que o número de famintos, né, pelos dados que você colocou. Então, realmente, a redistribuição desse alimento é uma dificuldade muito grande. Então, Maurício, eu queria que você continuasse aí com as suas considerações, falando um pouquinho mais também sobre a parte da fome. A gente falou da fome, falou da pobreza, as duas coisas estão ligadas, mas acredito que tem muita coisa para a gente aprender ainda sobre esse assunto. Então, a gente tem a Liga do Bem, né? A gente tem gente ativa fazendo as coisas, né? E eu sempre pergunto, qual é o seu ODS, né? Vamos simplificar, porque o pacto, né, dos ODS, né, o que foi assinado, que era dos ODMs, que era da Agenda 21 e tantos outros pactos, é um pacto dos países. Os países são signatários natos. Eles têm obrigação de cumprir. Então, só avisando as pessoas aqui, né, não você tem que pegar seu ODS também, vou falar sobre isso, mas você tem que cobrar também que os governos municipais, estaduais e nacionais, peraí, vereador, deputado, prefeito, senador, governador, todo mundo, onde é que está o ODS aí na tua página do governo? O que vocês estão fazendo pelos ODS? O Brasil inteiro pode cobrar com tranquilidade, que é obrigação deles saber. Não só fazer, é obrigação dele saber e responder o que ele está fazendo sobre os ODS, né? Então, que felicidade aí falar com o Dalmer, ver o vídeo dele. Gente, a fome e a miséria, ela tem cor. E a cor é preta aqui no Brasil. A fome e a miséria, ela tem gênero. E o gênero aqui é o gênero feminino. A fome e a miséria tem a parte geracional também, que são os idosos e as nossas crianças. E eu falo e não deixo de ficar arrepiado. A gente tem que ter essa dignidade de compreensão. Por que pessoas negras, por que mulheres, por que crianças, por que idosos, eles são os mais vulneráveis mesmo. Eu não estou fazendo aquele refrão, porque eu sou o estereótipo do opressor, né? Branco, de olho claro, com formação. Gente, vamos acabar com esse negócio de estereótipo de qualquer coisa. A gente tem que lutar por uma humanidade. A gente tem que lutar por questões mais simples, assim, da gente ter compaixão. Não dá para a gente simplesmente ver e achar chato, achar isso, achar aquilo. Não, a gente tem que participar. A gente tem que participar
da solução não é do problema, é da solução do problema, né? De várias formas. Não adianta dar uma cesta básica. Não resolve. Mas, às vezes, a gente tem que fazer isso. Não adianta dar uma bolsa auxílio, alguma coisa, um Bolsa Família. Não resolve. Mas, às vezes, é necessário. E o que eu estou querendo dizer? Nós temos que ter sistemas. Nós temos que investir em sistemas de proteção social. Né? A própria Constituição, a gente fala em previdência, saúde, assistência e tal, isso tudo está dentro de um arcabouço maior, que é a Seguridade Social, que não é aposentadoria. É tudo isso junto. Isso são sistemas. A gente não pode se resumir a falar em pequenos sistemas quando eles viram lei. Sistemas são multissistemas. Tá? Inclusive, quando eles viram lei, a gente acaba deixando de falar de multissistemas, porque sistema já virou lei. Né? Então, o que são esses multissistemas? Então, a gente tem um sistema único de saúde. A gente tem um sistema único de assistência social, que é o SUAS. Mas nós temos outros. Temos lá o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAM, que ele tem o mesmo status, né? Então, falando de segurança alimentar e falando, né, dessas questões aí que você pontuou dos obesos, né? O que aconteceu? Como é que a gente produziu mais, porque tem recurso, tem terras agricultáveis, tem tecnologia, as pessoas ficaram obesas e a gente não resolveu alguns problemas. Então, que logística é essa da humanidade? Não é logística de distribuir alimento, não. É logística de pensar, é logística de agir, de sentir a humanidade, né? Que logística é essa que a humanidade não sacou ainda que eu produzo, mas o alimento não chega, né? Então, é uma política perversa. Como eu disse, isso é um negócio, isso é um mercado, existem muitas mazelas aí por trás disso, existem muitos políticos da antiga ainda que trabalham o assistencialismo e ele precisa do pobre para fazer o assistencialismo dele. A gente vê isso no discurso, né, de alguns políticos aí ainda, né, eu acho que tende a melhorar, mas ainda existe, e eu acho que esses novos que estão entrando agora aí, espero que eles acordem, né, para essas questões simples, porque a gente já tem a solução. E como que cada um pode alcançar, então, mais rápido essa solução? Abrace o seu ODS. Né? Eles estão todos intrincados, não dá para trabalhar nenhum deles separadamente, mas abrace o seu ODS. Poxa, eu gosto da questão do mar, da questão das águas. Então, abrace um ODS ambiental, se especialize, você vai encontrar pessoas legais, que nem a Kênia, que nem o Dalmer, e que nem tanta gente bacana que está aqui com a gente, né? O Eduardo que está nos bastidores aí, que não aparece. Você vai encontrar gente bacana, você vai fazer a tua rede do bem. Você gosta de viajar? Pratique ODS. Você não vai ganhar nada, né? Você paga para viajar ainda, mas você vai conhecer pessoas no mundo inteiro. Né? E um dia que você for viajar, essas pessoas vão te receber aonde você estiver, você não vai ficar lá como um mero turista, né? Tem um exemplo até em Angola, na África, a gente tem uma ação aí nos países de língua portuguesa de expansão do Movimento Nacional ODS, e eu, pela ONG que eu trabalho também, a gente tem umas ações ali em Angola e nos países de língua portuguesa. E daí tinha uma amiga, a Catiane, estava indo queria viajar e tal, eu falei para ela, opa, vem cá, você vai viajar? Vou. Então, você vai pegar e vai transmitir um pouquinho do teu conhecimento. Então, por telefone, por WhatsApp, eu preparei uma atividade para ela lá em Luanda, ela chegou lá, o pessoal já foi recebê-la, já levaram para o hotel, já levaram para a palestra, ela fez um monte de amigos, sabe? Então, é uma rede do bem. É uma janela de oportunidades, de fazer amizades, de viajar, de conhecer pessoas, de resolver problemas, de aprender tecnologias. E aí, aquilo que a gente vem falando desde o começo, a oportunidade para todos. Né? Então, a janelinha de cada um desses ODS é uma oportunidade também. A gente fala muito da questão, quando vem falar de Pacto Global, do ISG hoje, e também dos ODS, a gente se remete muito à questão das empresas. Empresa isso, empresa aquilo, prêmio para a empresa e tal. Gente, posso afirmar para vocês, olha, o mundo empresarial, apesar de um pequeno avanço,
ele está muito, muito, muito longe de chegar perto de olhar para os ODS. Vai ter que fazer muito aí, porque qualquer riqueza, qualquer patrimônio, a gente consegue com o trabalho das pessoas, com a exploração do meio ambiente e com a emissão. Então, as empresas elas vão ter que se preocupar, porque da onde que veio esses ODS? Lá em 1970 e caco, o Clube de Roma, um clube lá de notáveis, lá, empresários, eles estavam preocupados, porque o que vai ser do planeta no século XXI, 74? O que vai ser do planeta no século XXI se a gente continuar consumindo como a gente consome hoje? E estava aquela poluição lá em Londres por causa do carvão e tudo mais, estavam preocupados, né? Não conheciam ainda todas as riquezas do planeta e tal. Aí eles contrataram o MIT, o Massachusetts, né, Technology, e o MIT fez um sistema de dados, né, aqueles computadores que enchiam uma sala inteira, ele fez um sistema de dados para sistematizar aqueles dados, o padrão de consumo, o padrão de crescimento, desvio padrão, e eles chegaram e disseram assim, no século XXI vai ser, se a humanidade continuar consumindo assim, vai ser uma catástrofe, vai ser tudo destruído, não vai existir mais nada. Não aconteceu exatamente daquele jeito, mas daí que veio, o que será, ali no Clube de Roma que veio, o que será no século XXI? Daí quando veio a Rio 92, o que eles fizeram? A Agenda 21, que é a mãe, né, dos ODS da Agenda 2030, depois veio a ODM, depois o ODS. Então o que aconteceu? A comunidade científica internacional, ela estuda a questão da exploração dos recursos na Terra. E eu posso afirmar para vocês que é o seguinte, a Terra ela tem um pulsar natural, ela tem uma capacidade de se restabelecer, de se restaurar, e essa capacidade ela é limitada. Então, o que eu posso afirmar hoje para todos aqui? A humanidade já passou dessa linha. Hoje, o conceito de sustentabilidade talvez até tenha que ser restaurado, porque se a atividade industrial, se a atividade humana na Terra não restaurar, quer dizer, além de não emitir gases, ela vai ter que recuperar. Além de não explorar tanto o meio ambiente, ela vai ter que recuperar. Por quê? Aquela palavrinha resiliência, a primeira vez que eu usei resiliência, em 1999, numa palestra na FGV, tiraram sarro de mim, porque ninguém usava essa palavra no sentido que se usa hoje, né? Eu usava só na engenharia, né, da borracha, né? Usava-se muito pouco. Hoje essa palavra não existe mais. A Terra, o nosso planeta, perdeu a capacidade geral de resiliência. Alguns subsistemas têm resiliência, mas a capacidade geral ela está perdida. Então a palavra da moda agora é restaurar. Nós temos que restaurar os sistemas, nós temos que restaurar o planeta para a gente voltar a ter capacidade de resiliência, falando no geral, né? Então, é essa a situação que está a humanidade hoje. Então, se a gente não trabalhar, não se debruçar nos ODS, que é um mapa da mina, vamos dizer, facilita a vida da gente, e facilita muito aprender a fazer essa leitura diária nas escolas, nas academias, né, na graduação. Esse banner aqui atrás é um banner de uma semana acadêmica numa faculdade aqui de Curitiba. Então, todas as faculdades deveriam estar fazendo, os colégios, as escolas, trabalhando os ODS, pesquisando, inventando, fazendo trabalhos. É um mapa para facilitar a nossa vida, quer dizer, como que eu posso avançar, como que eu posso resolver. E participar, gente. Participar, porque hoje existem os conselhos sociais, os conselhos de políticas públicas, o Conselho de Segurança Alimentar, do qual eu faço parte, a gente debate a segurança alimentar aqui em Curitiba, no estado, no planeta, sistemas, a parte de saúde, tem os conselhos de saúde, como é que está o conselho de saúde do seu bairro, como é que está a unidade de saúde do seu bairro, mesmo que você não use, mas outras pessoas usam, né? Outras pessoas utilizam o sistema de saúde, você tem que acompanhar, né? Porque se essa pessoa amanhã ou depois não tem o remédio que deveria ter lá no postinho, amanhã está no teu portão, né? Então, sabe, são coisas, não é para se livrar não é política higienista, não.
é política consciente de você ajudar o próximo, não no portão da tua casa, fazendo algo sistêmico para todo mundo, né? Nesse sentido, né? E a segurança alimentar não é diferente. Então, no Brasil, a gente tem as terras agricultáveis, a gente tem tudo isso, e é de fácil solução, eu diria, né? Mas, porque a gente é um país muito rico, né? Mas a gente tem aí 400, 500 anos, né, de escravidão, de cultura escravagista, machista, patriarcado, né, que as pessoas usam muito essa expressão. A gente tem que mudar um pouco, a gente tem que ser melhor enquanto ser humano, e eu diria para vocês, abrace um ODS, brinque com eles, faça os quadradinhos, brinque em casa, eu brinco com a minha filha, e com os quadradinhos dos ODS, ela se diverte, já sabe alguns ali pela cor, né? E é uma janelinha de comunicação, sabe, Kim? Porque quando você faz a adesão, quando você é signatário de um grupo de ODS, você põe a janelinha do teu ODS, você põe que você é signatário, e o outro, que também gosta, que também vê, ele vê, puxa, esse cara é signatário, eu vou falar com ele entende a minha linguagem. Então, é uma linguagem de comunicação muito perfeita, porque ela facilita, né, o encontro das pessoas, quando você coloca um brochezinho do ODS, quando você coloca um adesivinho no teu carro, quando você coloca no teu site ali, para ser mais sustentável, né, põe só a imagem no site, tá bom. A gente abraça um ODS, como você falou, né, eu achei muito legal essa mensagem, sabe, Maurício, de abraçar um ODS. Acho que é muito legal isso, porque a gente acaba se responsabilizando e as nossas atitudes acabam também alterando, mudando um pouco, porque a gente sabe que a gente teve um compromisso, a gente aceitou essa responsabilidade. É isso. Mas eu acho que o nosso tempo tá. Eu falei para você, se deixar, eu fico o dia inteiro falando aqui. Daí eu estava só aquecendo, eu estava começando a ficar aquecido aqui. Né? Mas a gente faz aqui nossas reuniões presenciais, nossas lives, a gente também convida pessoas para estudar profundamente daí os ODS, né? E parabenizo, assim, o Observatório Social, eu acompanho, né, o trabalho há muito tempo, até pelo CRC e tudo mais também acompanha, né, o Conselho Profissional, e parabéns e obrigado por vocês estarem trabalhando essas questões dos ODS, é muito importante, e que todos façam isso um pouquinho, né, que se cada um fizer um pouquinho, mesmo que a gente não alcance a resiliência total, a sustentabilidade total, mas a gente tem que estar nessa busca permanente, porque senão a nossa humanidade fica bem comprometida, né? E destaco mais uma vez aqui a questão das nossas mulheres, das nossas meninas, das nossas velhinhas, dos nossos idosos. A gente tem que olhar para isso, a gente tem que pensar nessas pessoas com amor, com carinho, e eles nos deram a vida, os mais velhos e os mais novos nos dão mais vida, né? E a gente tem que trabalhar isso, né? Não podemos deixar nossas mulheres, meninas e idosos, ou qualquer pessoa pela cor da pele ser discriminada. Eu acho que isso é um absurdo, a humanidade não precisa mais disso, e a gente tem outras formas da gente viver sem isso, né? Temos que dar esse passo aí, e parabéns ao Observatório, e a gente vai acompanhar as outras lives aí, e digo, olha, acompanhe, se tiver chato também, manda mensagem para a gente, ó, ficou muito chato, eu não gostei, porque daí a gente muda, porque eu tenho que comunicar isso para as pessoas, né? Então, se tiver chato, fala que a gente vai mudando um pouquinho também. Maurício, muito, muito, muito obrigada. Foi muito importante a sua fala, a sua experiência, os dados que você trouxe. E essa mensagem, sabe, acho que foi muito boa. Abraço um ODS, facilite, né, principalmente, a comunicação desse ODS que você falou, né, principalmente usando ali essa cartelinha, brincando um pouco mais, fazendo uma forma lúdica, para que as crianças, para que as pessoas possam entender de uma forma mais leve, mas com responsabilidade, aderindo ao comprometimento com esses ODS que a gente tem. E não precisa ser todos, né? Mas comece com uma forma de você poder ajudar a resolver, ou pelo menos a amenizar
esses problemas que nós temos, que os ODS levantaram. Esse foi o nosso segundo programa, né? Você sabe que nós vamos ter 12 episódios do nosso programa ODS para você. No próximo, nós vamos falar até que o Maurício deu uma leve comentada aqui, que é a saúde. E a saúde é um assunto muito vasto, muito importante, afeta todos nós como brasileiros e como mundo. Nós tivemos aí a infeliz, né, experiência durante a pandemia de muitas pessoas que morreram, pessoas que faltaram, que não tiveram atendimento apropriado, pessoas que realmente ficaram à margem de um tratamento melhor. Então, esse assunto é extremamente importante e ele afeta, não é só pobres, ele afeta você. E a pobreza também, como disse o próprio Maurício, ela não afeta só os pobres e não afeta só também as pessoas que passam fome. Ela afeta você também, que precisa ser mais humano e ajudar mais essas pessoas. Fique ligado, então, no nosso canal do YouTube para você consumir os nossos conteúdos que estarão sendo colocados durante esse período. Eu gostaria de pedir que você veja, reveja os nossos conteúdos, acesse as nossas redes sociais, para que você possa ficar sabendo todas as coisas que nós estaremos colocando durante esse período também. E eu quero agradecer mais uma vez a sua colaboração em estar conosco neste momento, também de assistir às coisas que temos colocado aqui do Observatório Social do Brasil, que se preocupa muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até breve. Mais uma vez, agradecemos o Maurício e fique conosco até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.